Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o medo e manter a calma mesmo nos momentos mais desafiadores. Vou compartilhar princípios estoicos que ajudam a enfrentar incertezas, controlar a mente e transformar a ansiedade em serenidade. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Há momentos na vida em que a tranquilidade parece uma joia rara, algo escondido em um cofre dentro de nós, que só conseguimos tocar quando o mundo lá fora silencia. A paz interior não é apenas uma sensação agradável, mas um abrigo profundo onde nossa mente e nosso coração encontram repouso verdadeiro. Como disse um líder espiritual que dedicou sua vida à compaixão, a paz não é só um desejo, é a condição natural do ser humano. Essa lembrança é um chamado para perceber que viver em harmonia por dentro não é luxo, é necessidade vital. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, cada um a seu modo, ensinavam que a calma e a serenidade não dependem das circunstâncias, mas da forma como escolhemos olhar para elas e reagir. Epicteto, por exemplo, falava que não são os acontecimentos externos que nos perturbam, mas o que pensamos sobre eles. Essa simples frase é como uma chave que abre uma porta escondida. Mostra que temos mais poder sobre nossa paz do que imaginamos. Quantas vezes procuramos essa calma em lugares distantes, em conquistas externas, em mudanças fora de nós? E, no entanto, a fonte dessa serenidade sempre esteve dentro do nosso próprio peito, esperando que a reconhecêssemos. É como buscar água em desertos quando há um poço profundo bem na nossa casa. Hoje vamos caminhar juntos por um terreno de descobertas e reflexões, explorando segredos que podem mudar a forma como vivemos por dentro. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de caminhos já percorridos por homens e mulheres que aprenderam a atravessar tempestades sem perder o eixo. Vamos falar de ações simples, mas poderosas, que podem transformar o caos em clareza, o medo em coragem e a ansiedade em presença. O primeiro segredo dessa jornada é a respiração consciente, algo tão óbvio que muitas vezes esquecemos o quanto é poderoso. Respirar é o que nos mantém vivos, mas quando trazemos atenção para cada inspiração e expiração, transformamos esse ato automático em uma âncora para o presente. Ao inspirar profundamente e soltar o ar devagar, enviamos um recado ao nosso corpo. Está tudo bem. Não há perigo agora. É como desligar um alarme que estava tocando dentro de nós sem que percebêssemos. Imagine fechar os olhos por alguns instantes e apenas sentir o ar entrando e saindo. Não há passado para corrigir, nem futuro para controlar. Só esse instante, limpo e inteiro. É nesse espaço que a paz floresce. Essa prática simples pode ser feita em qualquer lugar, no trabalho, no trânsito, antes de uma conversa difícil. E com o tempo, ela se torna um hábito que nos resgata sempre que começamos a nos perder na confusão mental. Portanto, companheiro e companheira de caminhada, o convite é começar agora mesmo. Inspire fundo, sinta seus pulmões se expandindo e solte o ar com suavidade, como quem libera um peso. Repita algumas vezes. Deixe que a calma penetre devagar, ocupando espaços que antes eram dominados pela tensão. Esse é apenas o primeiro passo da nossa travessia. Nos próximos segredos, vamos aprofundar ainda mais esse mergulho em direção a uma mente tranquila e um coração sereno, porque a paz que procuramos não está distante. Ela já vive dentro de nós, esperando que a chamemos pelo nome. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Francisca de Brasília, que disse estar feliz por aprender muito e que ainda apresenta o canal para todos os contatos dela. Francisca, isso é como plantar várias sementes em diferentes jardins e depois ver flores nascendo em todos os cantos. Fico contente de saber que a minha resposta ao seu comentário te alegrou e que você já está pensando em se tornar membro para não perder nada. E respondendo sua pergunta, nós temos o estoicismo racional e também a versão em espanhol para alcançar ainda mais pessoas, Francisca. Um abraço, minha querida. Seguimos então. Depois de ancorarmos a mente na respiração consciente, o segundo passo dessa caminhada rumo à paz interior é cultivar a gratidão no dia a dia. A gratidão é como um sol silencioso
que mesmo atrás das nuvens continua iluminando e aquecendo tudo à sua volta. Ela muda a forma como enxergamos o mundo, deslocando o foco do que falta para o que já temos. Não precisa de gestos grandiosos ou momentos raros para acontecer. Na verdade, ela se fortalece nas pequenas coisas. Ao acordar, sentir o calor do sol no rosto, ouvir o canto distante de um pássaro, saborear o aroma de um café fresco, tudo isso já é motivo para agradecer. E quando fazemos disso um hábito, nossa visão de mundo se transforma. Muitos passam anos esperando que algo extraordinário aconteça para, enfim, sentirem-se gratos. Mas a verdade é que a gratidão é um músculo que se fortalece no simples, no cotidiano. Manter um pequeno diário e escrever nele, todos os dias, 3 coisas pelas quais você se sente agradecido é como acender pequenas velas dentro de si. Mesmo nos dias cinzentos, você vai perceber que sempre há uma luz acesa. Essa prática também nos prepara para os dias mais difíceis, porque a gratidão não é apenas um sentimento doce, ela é também um farol que nos guia quando tudo parece escuro. E não é apenas pelos bons momentos que podemos ser gratos. Quando olhamos com mais atenção, até as dificuldades carregam presentes escondidos. Uma perda pode nos ensinar sobre força, um fracasso pode nos mostrar caminhos que nunca teríamos explorado, uma decepção pode nos revelar verdades sobre nós mesmos. Os estoicos entendiam isso profundamente. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Ao agradecer, mesmo em tempos turbulentos, não negamos a dor, mas reconhecemos que ela também pode nos moldar para melhor. O terceiro segredo dessa jornada é a conexão com a natureza. Há algo de profundamente restaurador em se lembrar de que somos parte de um todo maior, que nossas preocupações, por mais intensas que pareçam, são pequenas diante da vastidão de uma floresta ou da serenidade de um céu estrelado. Marco Aurélio dizia que muito pouco é necessário para uma vida feliz, e a natureza nos prova isso diariamente. Observar uma árvore balançando ao vento, ouvir o som da água correndo ou sentir a terra sob os pés é suficiente para desacelerar a mente e renovar as forças. Se possível, encontre um momento do dia para se expor a esses cenários, nem que seja por alguns minutos. Caminhar no parque, cuidar de uma planta, sentar na varanda e observar o entardecer. Não importa o tamanho do contato, o que vale é a presença verdadeira nesse instante. E nos dias em que não for possível sair, leve a natureza até você. Coloque uma planta no seu espaço, escute sons de chuva ou mar, olhe fotografias de paisagens. O importante é abrir uma janela interna para o mundo natural, permitindo que ele acalme seus pensamentos e inspire novas perspectivas. A natureza, a gratidão e a respiração consciente formam uma espécie de tríade para o equilíbrio emocional. Quando respiramos com atenção, agradecemos pelo que temos e nos conectamos ao mundo natural. Criamos um terreno fértil para que a paz cresça. E é a partir desse solo que podemos cultivar os próximos segredos que vamos explorar. No próximo passo, vamos mergulhar em uma prática que une todos esses elementos e os potencializa. A meditação guiada, um refúgio portátil que cabe dentro de qualquer momento do seu dia. A meditação guiada é como abrir uma porta para um lugar dentro de nós que poucas vezes visitamos, um espaço silencioso, onde não existe cobrança, comparação ou pressa. Os estoicos sempre lembravam que a verdadeira paz não é encontrada fora, mas na forma como organizamos a mente. Marco Aurélio dizia que muito pouco é necessário para ser feliz e que tudo depende da maneira como pensamos. A meditação guiada é um caminho simples e profundo para reencontrar essa clareza. Não exige cenários perfeitos ou retiros longos. Basta um momento em que você se permita parar, fechar os olhos e seguir uma voz ou um conjunto de instruções que conduzam sua atenção para o presente. Imagine-se sentado ou deitado em um lugar tranquilo. Sinta o contato do seu corpo com o chão ou a cadeira. Inspire profundamente e perceba o ar entrando, como se trouxesse luz e energia para dentro de você. Expire devagar, como se liberasse todas as tensões acumuladas. Agora, visualize um cenário que te acalma. Pode ser o som suave de ondas quebrando na praia ao entardecer, o canto dos pássaros no amanhecer de um campo verde, ou até um canto silencioso da sua própria casa. Essa imagem se torna um abrigo.
E quanto mais você a visita, mais fácil é retornar a ela quando o caos da vida tenta te puxar para fora do eixo. Durante essa prática, pensamentos podem surgir tentando te levar embora. Não lute contra eles, apenas perceba e gentilmente traga sua atenção de volta para a respiração e para o cenário que criou. Esse ato simples de redirecionar o foco é, por si só, um exercício de disciplina mental. Epicteto nos lembrava que não controlamos tudo que chega até nós, mas podemos escolher como responder. A meditação guiada treina exatamente isso, a habilidade de voltar para o centro, não importa o que esteja acontecendo. Ao incluir a meditação guiada na rotina, mesmo que por poucos minutos por dia, criamos um refúgio acessível em qualquer momento de tensão. Essa prática não esvazia a mente completamente, e nem precisa. O objetivo é trazer presença e consciência para o agora, diminuindo o barulho interno e aumentando a clareza para lidar com o que vier. É como limpar uma janela embaçada. A paisagem não muda, mas passamos a enxergá-la com nitidez. Com a mente mais calma e o corpo mais relaxado, estamos prontos para dar o próximo passo nessa jornada, libertar-nos do peso do passado. Quantas vezes ficamos presos a memórias que já não podemos mudar, revivendo diálogos, erros, dores e perdas, como se ao repeti-los conseguíssemos um resultado diferente. Mas o passado, como dizia Sêneca, não está sob nosso controle. O que podemos mudar é a forma como o carregamos. Segurar mágoas e arrependimentos é como caminhar com uma mochila cheia de pedras que só nós podemos tirar. Liberar-se do passado não significa esquecer ou negar o que aconteceu, mas sim mudar a relação que temos com essas memórias. É olhar para elas, extrair as lições e soltar o peso emocional que não serve mais. Podemos fazer isso de muitas formas, através do perdão, de rituais simbólicos, ou até escrevendo o que nos aflige, e depois destruindo o papel, como um sinal para nós mesmos de que escolhemos seguir adiante. A vida se constrói no agora, e quanto mais espaço deixamos livre no presente, mais força temos para criar um futuro alinhado com quem queremos ser. Soltar o passado é como abrir uma janela depois de anos com as cortinas fechadas. No início, a luz pode até incomodar, mas aos poucos percebemos que é ela que revela as cores que esquecemos que existiam. Quando insistimos em reviver o que já aconteceu, ficamos presos a um ciclo que nos impede de viver plenamente o presente. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Cada minuto gasto em ressentimento é um minuto roubado da possibilidade de construir algo novo. E para seguir adiante, é preciso entender que aceitar não é concordar, é escolher não ser prisioneiro de algo que não podemos mudar. Uma forma poderosa de se libertar é através do perdão, não o perdão que minimiza ou justifica atitudes, mas aquele que nos liberta da necessidade de carregar rancor. Nelson Mandela dizia que guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Quando perdoamos, retiramos de nós mesmos o fardo que nos impede de caminhar leves. Muitas vezes, o primeiro perdão que precisamos oferecer é para nós mesmos, pelos erros que cometemos ou pelas escolhas que não deram certo. Isso não significa se eximir de responsabilidade, mas sim tratar-se com a mesma compreensão que ofereceríamos a alguém que amamos. E é justamente daí que nasce o próximo segredo para manter a calma e cultivar a paz interior: a compaixão. A compaixão é a ponte que liga o entendimento à ação. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é ser diferente, mostrar que as dores e injustiças não nos tornaram amargos, mas mais conscientes e humanos. A compaixão começa dentro, com a forma como nos tratamos. Se conseguimos ser gentis conosco diante das nossas imperfeições, fica mais fácil estender essa gentileza para os outros. Praticar a compaixão é lembrar que cada pessoa carrega uma história que não vemos. Por trás de atitudes duras ou palavras frias, há medos, traumas e batalhas que muitas vezes ninguém conhece. Epicteto ensinava que devemos olhar para além das aparências, porque não sabemos o peso que o outro carrega. Isso não significa permitir abusos ou ser conivente com atitudes erradas, mas sim manter o coração aberto o suficiente para não responder ódio com mais ódio. Um exercício simples é a prática da bondade amorosa. Feche os olhos e imagine primeiro você mesmo, enviando pensamentos de gentileza para a sua própria vida. Depois,
Amplie isso para pessoas queridas, depois para conhecidos e até para aqueles com quem você tenha conflitos. Visualize essa energia se expandindo como ondas de água calma que tocam todos à sua volta. É um treino de empatia que muda a forma como percebemos as relações e reduz a raiva e a impaciência. A compaixão não é fraqueza, é força. É escolher responder com consciência e não com impulso. É um ato de coragem em um mundo que muitas vezes incentiva a indiferença. Quando vivemos com compaixão, não apenas encontramos paz dentro de nós, mas também contribuímos para um ambiente mais harmonioso à nossa volta. E é com essa base de compreensão e conexão que avançamos para o próximo passo da jornada. Viver com intenção, direcionando nossas escolhas para o que realmente importa e nos conduz a uma vida mais plena. Viver com intenção é como segurar o leme do próprio barco, mesmo quando o mar está agitado. Não significa que poderemos controlar o vento ou as ondas, mas que escolhemos a direção em que queremos navegar. Os estoicos lembravam que não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas sim a forma como os interpretamos. Quando temos clareza sobre o que é importante para nós, deixamos de ser arrastados por correntes aleatórias e passamos a remar com propósito. Cada escolha consciente é como uma âncora que impede nossa vida de ser levada pela maré da distração. Para viver com intenção, é preciso antes conhecer profundamente nossos valores. Pergunte a si mesmo: o que é realmente essencial para mim? Talvez seja cuidar da família, preservar a saúde, cultivar a honestidade ou desenvolver o conhecimento. Uma vez identificados, esses valores se tornam bússolas que guiam nossas decisões, grandes ou pequenas. Marco Aurélio dizia que a vida é curta e que devemos aproveitá-la sem desperdiçar tempo com o que não tem importância. Viver com intenção é justamente isso: investir energia no que sustenta nossa essência e abandonar o que nos afasta dela. Não se trata de planejar cada segundo ou eliminar toda a espontaneidade, mas de ter clareza suficiente para reconhecer quando uma decisão está alinhada ou não com quem queremos ser. Isso também significa dizer não para certas oportunidades, convites ou hábitos, mesmo que pareçam atraentes no momento. Recusar o que não serve é abrir espaço para o que realmente importa. É como podar um jardim. Cortamos alguns galhos para que outros cresçam mais fortes e saudáveis. E é justamente dessa consciência que nasce o próximo segredo para a paz interior: a generosidade. Quando vivemos com intenção, passamos a ter mais clareza sobre o que podemos oferecer ao mundo e sobre como nossas ações impactam as pessoas ao nosso redor. Sêneca dizia que não há verdadeiro prazer em possuir algo se não pudermos compartilhá-lo. A generosidade não precisa ser grandiosa ou material. Às vezes, ela se revela em um sorriso sincero, em ouvir com atenção, em oferecer nosso tempo a quem precisa. A generosidade também deve começar por nós mesmos. Permitir-se descansar, cuidar da própria saúde mental, estabelecer limites. Tudo isso é um ato de amor que nos fortalece para também estender cuidado aos outros. Quando não estamos bem, nossa capacidade de ajudar fica limitada. Epicteto lembrava que é tolice privar-se do que se tem para si mesmo por ignorância ou descuido. Ao nutrirmos a nós mesmos, cultivamos a abundância interior que torna mais natural e genuíno compartilhar. E talvez a parte mais libertadora da generosidade seja perceber que ela não se trata de quantidade, mas de intenção. Um gesto simples pode mudar o dia de alguém. Uma palavra de encorajamento pode reacender a esperança. A generosidade é como uma semente, pequena ao ser plantada, mas com potencial de gerar frutos que alimentam por muito tempo. Ao adotá-la como prática diária, não só espalhamos paz, mas também a recebemos de volta de formas inesperadas. E é nesse espírito de conexão que seguimos para o próximo segredo da jornada: cultivar relações significativas, porque no fim das contas é nos laços humanos que encontramos algumas das maiores fontes de serenidade. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Célia de Curitiba. Célia, sua presença aqui é como aquela manhã fria aquecida por um bom chimarrão compartilhado entre amigos. Saber que você está acompanhando o estoicismo aí de Curitiba deixa a nossa roda de conversa ainda mais especial. É bom demais ter você caminhando junto com a gente nessa jornada. Célia, um abraço, minha querida. Seguimos então.
Cultivar relações significativas é como cuidar de um jardim especial. Exige tempo, atenção e paciência, mas o resultado é um espaço onde encontramos sombra nos dias quentes e flores nos dias frios. Os estoicos entendiam que, embora a serenidade dependa do nosso mundo interior, as conexões que mantemos também influenciam profundamente nossa paz. Marco Aurélio dizia que fomos feitos para trabalhar juntos, como as mãos, os pés e as pálpebras. Essa visão nos lembra que, mesmo valorizando a independência, não precisamos caminhar sozinhos o tempo todo. Mais importante do que ter muitas conexões é cuidar da qualidade delas. É estar presente de verdade quando alguém nos procura, ouvir com atenção sem ficar apenas esperando a nossa vez de falar, oferecer apoio sem esperar algo em troca. Epicteto ensinava que ouvir é o princípio da sabedoria, e praticar essa escuta ativa fortalece os laços e cria um ambiente de confiança. Relações sólidas se constroem com pequenos gestos diários, mais do que com grandes demonstrações esporádicas. Manter relações saudáveis também envolve aceitar que cada pessoa é única, com suas histórias, valores e formas de ver o mundo. Respeitar essas diferenças, sem tentar moldar o outro à nossa imagem, é um ato de maturidade emocional. Isso não significa tolerar desrespeito, mas sim compreender que a diversidade é o que torna as relações mais ricas. Saber perdoar é outra chave nesse processo. Sêneca dizia que o perdão liberta a alma, e isso vale tanto para perdoar os outros quanto para perdoar a nós mesmos quando falhamos em nossas interações. Quando cultivamos essas conexões genuínas, criamos uma rede de apoio que nos fortalece nas tempestades e celebra conosco nas bonanças. Mas, além disso, aprendemos que a vida não é feita apenas dos grandes marcos. Ela se sustenta, principalmente, nos pequenos momentos compartilhados. É aqui que entramos no próximo segredo para manter a calma e viver com mais plenitude. Encontrar significado na vida cotidiana. Encontrar significado no dia a dia é aprender a ver beleza nas ações simples. É perceber que o valor da vida não está apenas em grandes conquistas, mas também em gestos quase invisíveis. Preparar uma refeição para quem amamos, ajudar alguém sem que ninguém saiba, sorrir para um estranho na rua. Marco Aurélio lembrava que tudo está na maneira de pensar, e ao escolhermos olhar para o que temos de forma atenta, a vida ganha profundidade mesmo nos instantes mais comuns. Para isso, é essencial viver com presença. Estar realmente no momento, em vez de deixar a mente vagando entre o que já passou e o que ainda não chegou. Isso não significa que nunca planejaremos ou refletiremos sobre o passado, mas que daremos valor ao único espaço onde podemos agir de fato, o agora. Quando encontramos significado no que vivemos hoje, a ansiedade sobre o amanhã diminui e o peso de ontem se torna mais leve. E com essa base sólida, podemos seguir para o próximo segredo, que nos ensina a abraçar a mudança como parte natural e inevitável da vida. Abraçar a mudança é como aprender a dançar com um parceiro imprevisível. Às vezes, o ritmo acelera, às vezes, desacelera, e nem sempre os passos são conhecidos, mas a música não para. Os estoicos sabiam que resistir à mudança é uma das maiores fontes de sofrimento, porque a vida é movimento constante. Epicteto aconselhava a desejar que as coisas aconteçam como acontecem, e não como gostaríamos que fossem. Essa aceitação não significa passividade, mas a compreensão de que nem tudo pode ser controlado e de que a adaptação é uma forma de força. Quando tentamos lutar contra o que é inevitável, desgastamos nossas forças e nos distanciamos da paz interior. Aceitar as transições da vida, seja o fim de um ciclo, a perda de algo importante ou o início de uma nova fase, nos permite usar a energia que gastaríamos resistindo para aprender, crescer e agir com clareza. Marco Aurélio lembrava que tudo muda rapidamente e que devemos olhar com frequência para a passagem das coisas, para não nos apegarmos de forma rígida ao que é temporário. Essa flexibilidade mental é como a das árvores que se curvam ao vento para não se partirem. Quando entendemos que as estações mudam e que nada é permanente, conseguimos viver com mais leveza. Isso não significa que não sentiremos tristeza ou medo diante de transformações, mas que esses sentimentos
não precisam nos paralisar. A mudança, por mais desconfortável que seja, sempre traz a oportunidade de renovação. E para navegar por essas transformações com equilíbrio, o próximo segredo se torna indispensável: a autocompaixão. Tratar-se com gentileza quando enfrentamos dificuldades é um gesto que pode mudar completamente a forma como vivemos os momentos desafiadores. Muitas vezes somos mais duros conosco do que com qualquer outra pessoa. Falamos internamente com críticas severas, esquecendo que estamos fazendo o melhor que podemos com as ferramentas que temos no momento. A autocompaixão não é autopiedade, mas reconhecimento humano. É aceitar nossas falhas sem deixar que elas definam quem somos. É oferecer a nós mesmos as palavras de encorajamento que ofereceríamos a um amigo querido em apuros. Como disse um sábio mestre, cada um de nós merece tanto o próprio amor quanto qualquer pessoa no universo. Essa prática exige atenção. Quando perceber que está se criticando de forma destrutiva, pare e mude o tom. Pergunte-se o que você diria a alguém que ama nessa situação e fale isso para si mesmo. Ao cultivar a autocompaixão, deixamos de nos tratar como inimigos internos e passamos a ser nossos próprios aliados. Isso fortalece não apenas nossa relação conosco, mas também nossa capacidade de ser compassivos com os outros. Afinal, só conseguimos oferecer de forma genuína aquilo que cultivamos primeiro dentro de nós. E é com esse solo fértil de compreensão e gentileza que podemos seguir para o próximo segredo da jornada: praticar a gratidão, mesmo em tempos de adversidade, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento. Praticar a gratidão na adversidade é como encontrar um pequeno raio de sol atravessando as nuvens em um dia tempestuoso. Ele não elimina a tempestade, mas lembra que a luz ainda existe. É fácil agradecer quando tudo vai bem, mas o verdadeiro poder da gratidão aparece quando a vida nos testa. Os estoicos compreendiam que até as dificuldades carregam lições valiosas, e que reconhecer isso é uma forma de transformar dor em sabedoria. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho, e cada desafio pode ser um mestre disfarçado, mostrando algo que ainda precisamos aprender. Quando estamos no meio de uma situação difícil, a tendência é focar no que perdemos ou no que não deu certo. Mas se olharmos com atenção, veremos que sempre há algo que permaneceu, algo que resistiu. Pode ser a nossa própria força, o apoio de alguém, ou até mesmo a simples capacidade de continuar respirando e tentando mais um dia. A gratidão nesses momentos não nega a dor, mas nos dá a perspectiva para enfrentá-la com mais coragem. Essa prática também fortalece a resiliência. Quando reconhecemos que já superamos momentos duros antes, percebemos que podemos passar por eles novamente. Isso cria uma confiança silenciosa que nos acompanha, mesmo quando tudo parece incerto. A gratidão se torna, então, uma âncora emocional que nos impede de sermos levados pela correnteza do desespero. E é justamente dessa base de reconhecimento e valorização que nasce o próximo segredo: o amor próprio. Amar a si mesmo não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade. É cuidar do próprio terreno interno para que nele cresçam coisas boas. Como podemos oferecer apoio, paciência e compreensão aos outros se não conseguimos oferecer a nós mesmos? O amor próprio é a raiz que sustenta a forma como nos relacionamos com tudo e todos à nossa volta. Amar-se é aprender a dizer não quando necessário, estabelecer limites claros e escolher ambientes e pessoas que nos fortalecem, não que nos enfraquecem. É nutrir o corpo com descanso, alimentação e movimento, e a mente com silêncio, aprendizado e reflexão. É substituir o diálogo interno destrutivo por palavras que incentivem e apoiem. Sêneca lembrava que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, e o amor próprio é essa preparação. É estar pronto para a vida porque nos tratamos com o cuidado e o respeito que merecemos. Quando cultivamos o amor próprio, não ficamos imunes às dificuldades, mas passamos a enfrentá-las com mais equilíbrio. A opinião dos outros perde o poder de nos destruir, porque a base do nosso valor não está fora, mas dentro de nós. E com esse centro fortalecido, podemos caminhar para o próximo segredo: descobrir a beleza da simplicidade, eliminando o excesso e encontrando paz no que é essencial.
Descobrir a beleza da simplicidade é como abrir uma gaveta cheia de objetos esquecidos e perceber que, no fundo, precisávamos de muito menos do que imaginávamos. O mundo moderno nos empurra para o acúmulo de coisas, de compromissos, de informações, e muitas vezes esse excesso nos rouba a clareza e a paz. A simplicidade é um retorno ao essencial, um desapego voluntário daquilo que não alimenta a alma. Os estoicos entendiam que a felicidade não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Marco Aurélio dizia que muito pouco é necessário para uma vida feliz, e essa frase é um lembrete de que a abundância real não é material, mas mental e emocional. Viver com simplicidade não significa abrir mão de conforto ou viver na escassez, mas sim escolher conscientemente o que merece espaço em nossa vida. É olhar para a agenda e retirar compromissos que não têm sentido. É observar o que possuímos e nos desfazer do que não usamos. É aprender a dizer não para distrações que nos afastam do que realmente importa. Essa limpeza não é apenas externa, ela é também interna, porque quanto mais nos livramos do supérfluo, mais espaço abrimos para a tranquilidade. A simplicidade também nos ensina a valorizar as pequenas coisas. O cheiro de café pela manhã, a brisa suave no fim da tarde, uma conversa sincera com alguém próximo. Esses momentos, que muitas vezes passam despercebidos no meio da pressa, tornam-se tesouros quando aprendemos a prestar atenção neles. Viver de forma simples é viver de forma atenta, e viver de forma atenta é viver com mais presença e paz. E é justamente essa atenção para o essencial que nos conecta ao próximo segredo da jornada, a renovação através do tempo na natureza. A natureza é a maior professora de simplicidade e de mudança equilibrada. Ela não força suas estações, apenas flui com elas. O outono não tenta segurar as folhas. O inverno não apressa a primavera. Cada ciclo se completa no seu tempo, e tudo se renova naturalmente. Ao observar esse movimento, percebemos que a vida também é feita de períodos de recolhimento e de expansão, e que resistir a esses ritmos é o que muitas vezes nos causa desgaste. Passar tempo na natureza é como recarregar uma bateria interna que não pode ser substituída por nada artificial. Caminhar em um parque, sentir o cheiro da terra molhada, ouvir o som das folhas ao vento, tudo isso nos lembra que fazemos parte de algo maior e mais harmonioso. Não importa se estamos diante de uma imensa montanha ou de um pequeno jardim, a natureza tem o poder de acalmar a mente e reorganizar nossos pensamentos. E assim como a natureza, também precisamos de pausas para nos renovar. Não somos feitos para estar sempre em movimento, sempre produzindo. Há momentos em que é necessário parar, silenciar e apenas observar. Essa pausa não é perda de tempo, é investimento no nosso equilíbrio. Ao aprender com o ritmo natural, descobrimos que o descanso é parte essencial do crescimento e que a paciência é a chave para atravessar períodos difíceis com serenidade. E é nesse estado de renovação que podemos seguir para o próximo segredo: encontrar harmonia na conexão com os outros, construindo vínculos que nutrem e fortalecem. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Luciane Melo, que está lá em Los Angeles, na Califórnia, e disse: "Gratidão, gratidão, Luciane. Suas palavras repetidas são como ondas que batem na praia uma após a outra, trazendo sempre renovação. Saber que o estoicismo chegou até aí e faz parte do seu dia é a prova de que a sabedoria não conhece fronteiras. Você é parte dessa corrente que une pessoas de todos os cantos em busca de mais equilíbrio e força interior. Luciane, um abraço, minha querida." Seguimos então a encontrar harmonia na conexão com os outros é como afinar um instrumento, para que sua música se encaixe perfeitamente à de uma orquestra. Não significa que todas as notas serão suaves, mas que haverá um equilíbrio capaz de criar algo belo, mesmo em meio às diferenças. Os estoicos entendiam que viver bem não era apenas dominar a si mesmo, mas também saber conviver com os outros. Marco Aurélio lembrava que fomos feitos para trabalhar juntos, e essa visão vai muito além da colaboração prática. Ela fala sobre criar relações que alimentam a alma e fortalecem o espírito. A harmonia começa com a empatia. Quando nos esforçamos para compreender o que o outro sente e pensa, mesmo que não concordemos, abrimos espaço para diálogos mais sinceros e construtivos.
É como trocar a postura defensiva por uma escuta atenta. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falamos. E essa proporção é um conselho valioso para qualquer relacionamento. A empatia dissolve barreiras invisíveis e aproxima pessoas que, à primeira vista, poderiam parecer distantes. Manter relações harmoniosas também exige limites claros. Não podemos estar disponíveis para tudo e todos o tempo todo, sem prejudicar nossa própria saúde emocional. Estabelecer limites não é afastar-se, mas preservar o que é necessário para que a convivência seja saudável. Dizer não quando preciso é uma forma de proteger a si mesmo e, ao mesmo tempo, proteger a relação de desgastes desnecessários. Assim como uma planta precisa de espaço para crescer, as relações também precisam de equilíbrio entre proximidade e autonomia. Outro elemento essencial dessa harmonia é o perdão. A vida em comunidade inevitavelmente traz conflitos, mal-entendidos e feridas. Guardar mágoas é como carregar pedras nos bolsos. A cada passo o peso aumenta e o cansaço se instala. Sêneca dizia que o perdão liberta a alma, e é essa libertação que nos permite seguir leves. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi errado, mas sim escolher não carregar o veneno do ressentimento dentro de nós. O perdão é transformador, porque não muda apenas a relação com quem nos feriu, mas também a relação que temos com nós mesmos. Quando perdoamos, aprendemos a soltar o passado e a reconhecer que todos estamos sujeitos a erros. Isso não nos torna vulneráveis, e sim mais conscientes de que o verdadeiro poder está em manter o coração limpo. Como dizia Nelson Mandela, perdoar é um ato de coragem e de liberdade, um presente que damos a nós mesmos, mais do que ao outro. Essa transformação que o perdão traz abre espaço para novas possibilidades. É como limpar um terreno para que algo novo possa crescer. Ao soltar as amarras do rancor, abrimos espaço para a paz interior e para relações mais maduras e verdadeiras. E é com essa leveza que chegamos ao próximo segredo da nossa jornada. A aceitação plena do presente, um estado de presença que nos convida a viver o agora com atenção e entrega, sem o peso do passado ou a ansiedade pelo futuro. Aceitar plenamente o presente é como sentar-se à beira de um rio e observar a água passar, sem tentar segurá-la ou apressá-la. É compreender que a vida acontece neste exato instante, não no que já passou, nem no que ainda está por vir. Os estoicos entendiam que muito do nosso sofrimento vem de lutar contra o que é, desejando que o momento atual seja diferente. Epicteto nos lembrava que não é o que acontece que nos afeta, mas sim a forma como reagimos. Quando paramos de brigar com a realidade e escolhemos estar presentes, descobrimos uma calma que não depende das circunstâncias. Estar no presente exige coragem, porque significa abrir mão da ilusão de controle absoluto. É fácil se perder no passado, revivendo erros e arrependimentos, ou se projetar no futuro, imaginando cenários de medo ou expectativa. Mas o único lugar onde realmente podemos agir é aqui e agora. Essa consciência não é apenas um conceito filosófico, é uma prática diária. Requer que várias vezes ao dia nos perguntemos: o que está acontecendo agora? E como posso estar totalmente presente para isso? Aceitar o presente não significa resignar-se à inércia. Pelo contrário, é a partir dessa aceitação que podemos agir de forma mais eficaz. Quando vemos as coisas como realmente são, sem a distorção de desejos e medos, conseguimos tomar decisões mais claras. Marco Aurélio dizia que precisamos viver cada dia como se fosse o último, mas não de maneira desesperada, e sim com a atenção de quem sabe que cada momento é único e irrepetível. Esse estado de atenção plena nos torna mais conscientes de nossas escolhas e mais gratos pelo simples fato de estarmos vivos. A prática da aceitação também reduz a ansiedade. Quando deixamos de tentar controlar cada detalhe, encontramos uma liberdade inesperada. Não significa abandonar nossos objetivos, mas sim entender que nem tudo depende de nós. É como remar em um rio. Podemos escolher a direção e a força das remadas, mas não podemos controlar a correnteza. Ao aceitar essa verdade, navegamos com mais leveza e inteligência. Essa presença consciente também abre espaço para perceber a beleza do comum. Um simples momento de silêncio, o sabor de uma refeição, o toque de uma brisa,
tudo se torna mais intenso quando estamos realmente ali para vivê-lo. Essa sensibilidade é o que sustenta uma vida plena, mesmo sem grandes acontecimentos. E quanto mais treinamos essa habilidade, mais ela se torna parte de quem somos, até que viver no presente se torne natural. Com a aceitação plena do agora, unimos todos os segredos que exploramos até aqui em um ponto central. A paz não é um destino distante, mas uma escolha renovada a cada instante. E é com essa clareza que podemos encerrar nossa jornada de segredos estoicos, trazendo todas essas práticas para o nosso cotidiano de forma simples, constante e transformadora, para que a serenidade deixe de ser um momento raro e passe a ser um estado natural de vida. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez a maior lição seja perceber que todos os segredos que compartilhamos não são fórmulas distantes, mas caminhos que já estão ao nosso alcance. A respiração consciente, a gratidão, a conexão com a natureza, a meditação, o perdão, o amor próprio, a simplicidade, todos eles são portas que podemos abrir a qualquer momento, sem precisar esperar pelas condições ideais. O que muda a vida não é apenas saber desses princípios, mas praticá-los até que se tornem parte da nossa forma de viver. Os estoicos sempre ensinaram que a filosofia não serve para ser guardada em livros, mas para ser vivida todos os dias. E é isso que torna essa caminhada tão transformadora. Cada pequeno gesto se acumula e, com o tempo, molda nosso caráter e nossa visão de mundo. Marco Aurélio dizia que a alma se pinta com as cores de seus pensamentos. Por isso, cultivar práticas que trazem serenidade é pintar a vida com tons mais claros e tranquilos, mesmo quando o mundo parece cinzento. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha sentido que algumas dessas palavras tocaram diretamente um ponto do seu coração. Se isso aconteceu, é sinal de que esse é o momento de começar. Não amanhã, não quando a vida estiver perfeita, mas agora. Escolha um desses segredos e coloque-o em prática hoje. Pode ser respirar com atenção, agradecer por 3 coisas ou simplesmente pausar por alguns minutos para estar presente. Pequenas ações, quando repetidas, têm o poder de mudar destinos. E lembre-se, a paz interior não é um prêmio que recebemos no fim da vida, mas algo que podemos viver a cada dia. Mesmo em meio a dificuldades, é possível encontrar um espaço de calma e clareza dentro de si. É nesse espaço que tomamos decisões melhores, que tratamos os outros com mais gentileza e que conseguimos manter o equilíbrio mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A verdadeira força não está em nunca se abalar, mas em sempre conseguir voltar ao centro. Por isso, meu convite é simples e direto. Não deixe que essas reflexões fiquem apenas na memória. Escolha aplicar o que aprendeu hoje e observe como sua forma de viver começa a mudar. Se alguma dessas ideias fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essas palavras. Assim, você não apenas fortalece a sua caminhada, mas também ajuda outra pessoa a encontrar o caminho dela. A vida nos lembra, a cada passo, que o aprendizado nunca é definitivo. Mesmo depois de conhecer e praticar os segredos que nos aproximam da paz, surgem dias em que nos sentimos arrastados pela correnteza das preocupações. É nesses momentos que precisamos voltar ao básico, como um guerreiro que retorna ao treinamento fundamental para relembrar sua força. Sêneca dizia que não basta ter aprendido, é preciso praticar continuamente. O estoicismo não é um conhecimento para ser guardado na estante, mas um exercício diário de presença, disciplina e autodomínio. Podemos imaginar a mente como um jardim. Se não cuidamos dele, as ervas daninhas do medo, da ansiedade e da raiva começam a crescer rapidamente. As práticas estoicas são as ferramentas para cultivar esse espaço. A respiração consciente é a rega diária. A gratidão é o adubo que fortalece as raízes. O perdão é a poda que remove o que não serve mais. Com o tempo, o jardim floresce e se torna um lugar onde podemos descansar e encontrar refúgio. No entanto, nenhum jardim está livre de tempestades. Haverá momentos em que o vento será forte, em que a chuva será pesada. E é aqui que outro princípio estoico se torna vital: a preparação mental para as adversidades. Marco Aurélio refletia sobre a importância de lembrar, ao acordar, que poderia encontrar pessoas ingratas, arrogantes ou egoístas durante o dia.
não para se tornar desconfiado, mas para não se surpreender quando isso acontecesse, preservando a calma mesmo diante do que não podemos controlar. Essa preparação não significa esperar o pior, mas reconhecer que o mundo é como é, cheio de luz e sombra, e que nossa paz depende mais de como reagimos do que acontece ao nosso redor. É a arte de se manter firme, como uma rocha que não se move mesmo quando o mar bate com força. Epicteto dizia que não podemos escolher as cartas que recebemos, mas podemos escolher como jogar com elas. Essa atitude transforma cada dificuldade em uma oportunidade de treinar a mente e o coração. E há um detalhe importante. A força não se constrói apenas nos grandes desafios. Ela nasce nas pequenas escolhas diárias. Escolher não responder a uma provocação, não alimentar um pensamento negativo, não ceder à pressa quando a paciência é necessária, tudo isso fortalece o músculo interno que nos mantém serenos. O estoicismo nos ensina que o caráter é moldado nos detalhes e que é nas pequenas batalhas que nos preparamos para as grandes. Com essa base sólida, podemos avançar para o próximo passo da nossa jornada, a prática da autoobservação, um exercício silencioso que nos aproxima de nós mesmos e nos ajuda a perceber com clareza onde estamos e para onde queremos ir. Essa é a chave para viver de acordo com nossos valores, mesmo em um mundo que constantemente tenta nos distrair. A autoobservação é como segurar um espelho diante da própria alma, não para nos julgarmos com dureza, mas para enxergar com clareza o que realmente acontece dentro de nós. É parar no meio do turbilhão e perguntar: o que estou sentindo agora? Por que estou reagindo assim? Essa simples pausa pode mudar o rumo de um dia inteiro. Os estoicos praticavam essa vigilância interna não como um ato de cobrança, mas como um caminho de lucidez. Sêneca dizia que ninguém erra de propósito. Erramos porque não percebemos a raiz das nossas ações. Na vida moderna, essa prática é um antídoto contra o piloto automático. Quantas vezes passamos horas ou até dias reagindo a situações sem refletir sobre elas? A autoobservação quebra esse ciclo, trazendo luz para pensamentos e hábitos que talvez não nos sirvam mais. É como acender uma lanterna em um porão. De repente, vemos o que estava escondido e podemos escolher o que manter e o que descartar. Uma forma prática de cultivar isso é manter um breve diário ao final do dia. Não precisa ser longo ou elaborado, apenas registrar o que aconteceu, como reagimos e o que aprendemos. Com o tempo, percebemos padrões, situações que sempre nos irritam, momentos que nos tiram do eixo, hábitos que nos fortalecem. Esse registro é como um mapa, e quanto mais o estudamos, mais fácil fica navegar pelo terreno interno. Os estoicos também utilizavam a visualização reversa, imaginar que algo que valorizamos poderia ser perdido. Essa reflexão não para nos afligir, mas para nos lembrar da importância de valorizar o que temos enquanto temos. Ao praticar isso, nos tornamos mais atentos ao presente e menos propensos a desperdiçar tempo com distrações vazias. Essa técnica é ainda mais necessária hoje em um mundo que nos bombardeia com estímulos e nos empurra para viver sempre no próximo passo, esquecendo o agora. Aplicar o estoicismo no dia a dia moderno é lembrar que as tecnologias, as obrigações e as urgências não precisam ditar nosso estado interno. Podemos escolher responder com calma a um e-mail urgente, ouvir com atenção em vez de apenas esperar a nossa vez de falar, ou desligar o celular por alguns minutos para simplesmente respirar. Pequenos gestos assim criam uma distância saudável entre nós e o caos externo. E talvez a lição mais importante seja entender que a autoobservação não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta para viver com mais consciência, para alinhar nossas ações aos nossos valores e para manter a serenidade em meio às tempestades. E é com essa clareza que seguimos para o próximo passo, a prática da disciplina emocional, que nos ensina a não ser escravos dos impulsos e a transformar reações automáticas em escolhas conscientes. A disciplina emocional é como a muralha que protege uma cidade. Não impede que ventos fortes ou tempestades cheguem, mas mantém o que está dentro seguro e organizado. Sem ela, nossas emoções se espalham como água em um terreno sem barreiras, invadindo cada espaço e deixando tudo confuso. Os estoicos viam a disciplina emocional como uma arte a ser cultivada dia após dia,
porque sabiam que o impulso é rápido, mas a sabedoria é lenta e requer prática constante. Manter essa disciplina não significa sufocar sentimentos ou fingir que não existem. Pelo contrário, é reconhecê-los com honestidade, entender sua origem e decidir conscientemente como agir a partir deles. É como um comandante que ouve os conselheiros antes de tomar uma decisão. A emoção traz informações valiosas, mas não pode ser a única voz a decidir o rumo. Marco Aurélio dizia que nossa mente tem o poder de transformar qualquer experiência em algo suportável se soubermos direcionar o pensamento de forma correta. Um exemplo simples. Imagine estar preso em um trânsito intenso. A irritação surge quase automaticamente, acompanhada de pensamentos sobre o tempo perdido e compromissos atrasados. Sem disciplina emocional, essa irritação cresce, vira impaciência e talvez até explosões verbais. Com disciplina, você reconhece o sentimento, respira fundo, lembra que não pode mudar o trânsito e escolhe ouvir um bom áudio, refletir sobre algo ou simplesmente apreciar o silêncio momentâneo. O cenário externo é o mesmo, mas o impacto interno é completamente diferente. A disciplina emocional também nos ajuda a responder de forma adequada diante de provocações. Epicteto ensinava que ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Isso não significa negar que as palavras machucam, mas sim lembrar que podemos decidir se vamos carregar essa dor adiante ou deixá-la no instante em que ela chega. Esse controle não vem da frieza, mas da consciência de que reagir no calor do momento raramente leva a um bom resultado. Para fortalecer essa disciplina, é útil treinar pequenas pausas ao longo do dia. Antes de responder a uma mensagem, antes de tomar uma decisão importante, antes de entrar em uma conversa delicada, pare, respire e avalie. Essa pausa, que pode durar apenas alguns segundos, é suficiente para transformar uma reação automática em uma resposta pensada. Com o tempo, essas pausas se tornam naturais e percebemos que estamos mais calmos, mesmo em situações que antes nos tiravam do eixo. Com a disciplina emocional firme, estamos mais preparados para outro aspecto fundamental do estoicismo: a resiliência diante do inesperado. A vida sempre trará acontecimentos que não planejamos, e a forma como reagimos a eles é o que define nossa paz interior. No próximo passo, vamos explorar como cultivar essa resiliência de maneira prática, para que nenhuma tempestade consiga arrancar nossas raízes. A resiliência é como a força silenciosa de uma árvore que atravessa o inverno. Ela não tenta apressar a primavera, nem lamenta o frio, apenas permanece firme, nutrindo-se em silêncio, até que seja hora de florescer de novo. Os estoicos viam a resiliência como uma virtude essencial, porque a vida, inevitavelmente, nos testará. Marco Aurélio lembrava que os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o próprio caminho. Essa visão transforma as dificuldades de inimigas em mestres. Ser resiliente não é ser imune à dor, mas saber que ela não precisa nos destruir. É sentir o impacto e ainda assim escolher seguir em frente. É entender que a adversidade não define quem somos, mas revela do que somos feitos. Epicteto dizia que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. Essa simples frase é um escudo contra o desespero, porque nos lembra que sempre há algo que podemos fazer, mesmo que seja apenas manter a mente calma enquanto esperamos a tempestade passar. Uma forma prática de fortalecer a resiliência é mudar a pergunta que fazemos diante das dificuldades. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, podemos perguntar, o que posso aprender com isso? Ou, como posso sair dessa situação mais forte do que entrei? Essa mudança de foco tira nossa energia da reclamação e a coloca na construção. E pouco a pouco, o que antes parecia insuportável se torna uma oportunidade de crescimento. A resiliência também se alimenta de perspectiva. Quando olhamos para trás e lembramos de desafios que superamos, percebemos que já fomos fortes antes e que podemos ser de novo. É como carregar um livro de memórias de vitórias silenciosas para folhear nos dias em que a esperança parece distante. Esse hábito nos dá confiança para enfrentar o que vier, porque sabemos que a força não está apenas no corpo, mas principalmente na mente.
E é justamente aqui que entra o fortalecimento mental. Assim como um atleta treina o corpo para resistir à fadiga, podemos treinar a mente para não ceder aos primeiros sinais de dificuldade. Isso envolve cultivar hábitos que nos tornem mais focados, mais pacientes e menos reativos. Ler bons livros, refletir sobre nossas experiências, conversar com pessoas que nos inspiram, tudo isso alimenta a musculatura invisível da mente. Com a resiliência e a força mental lado a lado, podemos enfrentar o inesperado com serenidade. Não porque acreditamos que tudo será fácil, mas porque sabemos que, aconteça o que acontecer, teremos recursos internos para lidar com a situação. E é com essa base sólida que seguimos para o próximo passo: aprender a encontrar propósito em cada ação, mesmo nas mais simples, para que a vida inteira se torne um campo de sentido e não apenas uma sequência de dias. Viver com propósito é como caminhar por uma estrada sabendo exatamente para onde ela leva. Não significa que o caminho será sempre reto ou fácil, mas que cada passo terá um sentido. Os estoicos viam o propósito não como um destino distante, e sim como algo que se constrói nas pequenas ações diárias. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e esses pensamentos são moldados pelo sentido que damos ao que fazemos. Encontrar propósito começa com uma pergunta simples, mas profunda: o que realmente importa para mim? Essa resposta não precisa estar pronta nem ser grandiosa. Pode ser cuidar da família, buscar sabedoria, servir à comunidade ou simplesmente viver de forma íntegra. O que importa é que essa resposta seja verdadeira para você e que guie suas decisões mesmo quando o mundo tentar desviá-lo. Um propósito genuíno é como uma bússola que aponta para o norte mesmo em meio à tempestade. O estoicismo nos ensina que propósito não é apenas sobre alcançar metas, mas sobre viver alinhado aos nossos valores. Isso significa que mesmo tarefas aparentemente pequenas, como ouvir alguém com atenção, cumprir um compromisso ou agir com paciência, podem ser carregadas de sentido. A grandeza não está no tamanho da ação, mas na intenção com que é feita. Para manter o propósito vivo, é preciso lembrá-lo todos os dias. Os estoicos praticavam o que chamavam de exame da consciência. Ao acordar, refletiam sobre como queriam agir naquele dia. À noite, revisavam o que fizeram e ajustavam o que fosse necessário. Esse hábito é como afiar uma lâmina constantemente, para que ela esteja sempre pronta para cortar o que é inútil e manter o que é essencial. Ter um propósito também nos protege da sensação de vazio. Quando sabemos por que fazemos algo, somos menos suscetíveis às distrações e às pressões externas. Epicteto ensinava que quem sabe para onde vai não se perde, mesmo quando o caminho muda. E em um mundo onde tudo parece urgente e ruidoso, essa clareza é uma das maiores formas de liberdade que podemos conquistar. Com o propósito como guia, cada ação se torna parte de um todo maior. Não há mais tarefas insignificantes ou dias desperdiçados, porque tudo contribui para o caminho que escolhemos seguir. E é com essa mentalidade que podemos avançar para o próximo segredo: cultivar a paciência profunda, a habilidade de esperar sem perder a calma, mesmo quando o resultado parece demorar a chegar. A paciência profunda é como o trabalho silencioso de uma semente debaixo da terra. Ela não vê a luz, não sente o calor do sol, mas confia no tempo e na força invisível que a fará romper o solo. Os estoicos entendiam que a paciência não é simplesmente esperar, mas esperar com serenidade e propósito. Marco Aurélio lembrava que tudo na natureza acontece no momento certo, e que apressar o curso natural das coisas é desperdiçar energia lutando contra o inevitável. No mundo atual, onde tudo parece imediato, cultivar paciência é quase um ato de rebeldia. Somos constantemente pressionados a ter respostas rápidas, resultados instantâneos, mudanças imediatas. E, no entanto, as coisas mais importantes da vida, a cura, o crescimento, o aprendizado profundo, não podem ser apressadas. Epicteto dizia que ninguém se torna sábio por acidente. É preciso tempo, prática e repetição constante. A paciência profunda nos ensina a suportar o desconforto sem desmoronar. É a habilidade de reconhecer que, mesmo que ainda não possamos ver os frutos,
o trabalho interno está acontecendo. Essa consciência nos impede de abandonar um caminho promissor, só porque os resultados não são visíveis de imediato. Assim como um pescador que lança suas redes e aguarda, precisamos confiar no processo, ajustando apenas o que está ao nosso alcance. Praticar a paciência também é treinar a mente para não reagir impulsivamente. Diante de uma provocação, um atraso ou uma decepção, a primeira reação costuma ser de frustração ou raiva. Mas se damos um passo atrás, respiramos e lembramos que nem tudo exige resposta imediata, abrimos espaço para agir com sabedoria. Essa pausa é o que separa decisões precipitadas de respostas conscientes. A paciência ainda fortalece outra virtude estoica, a resiliência. Quando aceitamos que cada etapa tem seu tempo, lidamos melhor com imprevistos e obstáculos. Não nos quebramos diante de uma demora ou de um contratempo, porque entendemos que isso faz parte do caminho. Como dizia Sêneca, o tempo cura o que a razão não consegue. A paciência é, muitas vezes, a ponte entre a dificuldade e a solução. Com essa virtude bem cultivada, estamos prontos para avançar para o próximo segredo, o desapego saudável, que nos ensina a viver sem nos agarrarmos de forma excessiva ao que é temporário, encontrando liberdade e leveza mesmo em um mundo de constantes mudanças. O desapego saudável é como abrir as mãos e permitir que o rio da vida leve o que já não precisa ficar. Não é frieza, nem indiferença, mas compreensão profunda de que nada nos pertence para sempre. Os estoicos entendiam que a impermanência é parte natural da existência. Marco Aurélio refletia sobre isso diariamente, lembrando-se de que pessoas, bens e até o próprio corpo são temporários. Esse exercício não o tornava pessimista, mas grato, porque aquilo que é finito se torna mais valioso. Praticar o desapego saudável não significa viver sem vínculos ou deixar de cuidar do que temos, mas aprender a não nos agarrar de forma desesperada ao que é inevitavelmente passageiro. Podemos amar profundamente alguém e, ainda assim, aceitar que não temos controle sobre o destino dessa pessoa. Podemos desfrutar de bens materiais e experiências, mas sem deixar que eles definam nosso valor ou nossa felicidade. Essa postura nos protege de sofrimentos desnecessários. Quando colocamos toda a nossa paz nas mãos de algo externo, nos tornamos vulneráveis à perda. Epicteto ensinava que devemos cuidar do que está ao nosso alcance e, ao mesmo tempo, estar preparados para deixar ir o que não depende de nós. É uma forma de blindar o coração sem fechá-lo, de amar sem aprisionar, de aproveitar sem se apegar cegamente. O desapego também nos dá liberdade interior. Quando não estamos presos a um resultado específico, nos abrimos para as possibilidades que o presente oferece. Muitas vezes, a vida nos leva por caminhos melhores do que aqueles que planejamos, mas só conseguimos perceber isso quando não estamos agarrados ao que imaginávamos. Essa liberdade nos permite fluir com mais leveza e encontrar beleza mesmo nas mudanças inesperadas. Um exercício prático é olhar ao redor e reconhecer tudo o que valorizamos hoje, e ao mesmo tempo lembrar que nada disso é garantido. Essa consciência não deve trazer tristeza, mas gratidão. É como dizer para si mesmo: enquanto tenho, aproveito. Quando não tiver mais, agradeço pelo tempo que foi. Esse pensamento tira o peso do medo da perda e nos ensina a viver o agora com mais presença. E é justamente essa liberdade interior que abre o caminho para o próximo segredo, a força do silêncio, que nos ensina a preservar energia, evitar conflitos desnecessários e encontrar clareza no meio do barulho do mundo. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Amaro Oliveira, que disse assistir todos os dias e que está aprendendo bastante com o estoicismo racional. Amaro, isso é como regar uma planta todos os dias, vendo ela crescer forte e cheia de vida. Sua dedicação em estar aqui diariamente mostra que a sabedoria não vem de um passo apressado, mas da constância no caminho. É bom demais ter você fazendo parte dessa comunidade e crescendo junto com a gente. Amaro, um abraço, meu querido. Seguimos então. A força do silêncio é como o poder invisível das marés. Ele não grita, mas molda paisagens inteiras. Em um mundo que valoriza respostas rápidas e opiniões instantâneas, escolher o silêncio é um ato de coragem e sabedoria.
Os estoicos sabiam que nem toda batalha precisa ser travada, e que muitas vezes a melhor resposta é nenhuma. Epicteto dizia que temos o controle sobre nossas palavras, mas não sobre a reação dos outros, e que poupar palavras é poupar energia para o que realmente importa. O silêncio não é ausência de ação, é uma ação consciente. Ele pode evitar conflitos que nascem do calor do momento, pode impedir que digamos algo de que nos arrependeríamos e pode nos dar tempo para refletir antes de tomar decisões importantes. Assim como um arqueiro espera o momento certo para soltar a flecha, o silêncio nos permite mirar com mais precisão nossas palavras e atitudes. Há também o silêncio interior, talvez ainda mais poderoso. Esse é o espaço dentro de nós, onde conseguimos nos desconectar do barulho externo e ouvir nossos próprios pensamentos com clareza. Marco Aurélio buscava momentos diários de isolamento, não por desprezar as pessoas, mas para reorganizar sua mente e recarregar suas forças. Esse recolhimento é uma prática fundamental para manter a calma em tempos de turbulência. Escolher o silêncio não significa se omitir diante do que é injusto ou errado. Pelo contrário, significa não desperdiçar energia em discussões improdutivas, guardando-a para agir de forma estratégica e eficaz quando realmente necessário. É falar menos para poder agir mais e melhor. Praticar a força do silêncio é também um exercício de humildade. Ele nos lembra que não precisamos sempre provar um ponto, ganhar um argumento ou ter a última palavra. Muitas vezes, é o silêncio que deixa a mensagem mais forte, pois abre espaço para que o outro reflita por si mesmo. E quando cultivamos essa força, descobrimos que o silêncio é um aliado natural da paz interior. Ele nos ajuda a observar mais, a julgar menos e a viver com mais serenidade. E com essa serenidade, chegamos ao penúltimo passo dessa jornada, a construção de hábitos consistentes, que transformam essas práticas estoicas em parte inseparável da nossa vida diária. Construir hábitos consistentes é como erguer um muro sólido, pedra por pedra. No início, cada gesto parece pequeno demais para fazer diferença, mas com o tempo, a estrutura se torna firme e inabalável. Os estoicos sabiam que não são os grandes esforços isolados que moldam nosso caráter, mas sim as práticas repetidas dia após dia. Marco Aurélio reforçava que a excelência não é um ato único, mas um hábito constante. Para que os ensinamentos estoicos realmente transformem nossa vida, eles precisam sair do campo das ideias e se tornar parte da rotina. Isso significa reservar momentos diários para refletir, praticar a gratidão, cuidar da respiração, observar as próprias reações e ajustar o que for necessário. Não é preciso começar com tudo ao mesmo tempo. Basta escolher uma ou duas práticas e repeti-las até que se tornem automáticas, como escovar os dentes ou tomar banho. O segredo para manter a consistência está em entender que não precisamos esperar motivação para agir. A motivação é instável, ela vem e vai. Já o hábito é como uma corrente que, uma vez formada, nos puxa para a ação mesmo nos dias em que não estamos no nosso melhor. Epicteto lembrava que é no treino constante que ganhamos a força necessária para enfrentar a vida sem sermos derrubados pelos primeiros ventos contrários. Também é importante ter paciência com o processo. Haverá dias em que vamos falhar, em que vamos nos irritar, esquecer ou agir de forma contrária ao que estamos praticando. Esses momentos não devem ser vistos como derrotas, mas como parte natural do aprendizado. O importante é voltar para o caminho sem se punir em excesso, ajustando a rota e retomando o passo. Com o tempo, esses hábitos deixam de ser apenas exercícios e passam a fazer parte de quem somos. A calma diante de um problema, a capacidade de esperar, a escolha de não reagir impulsivamente, tudo isso se torna natural. E quando percebemos, já não estamos apenas praticando o estoicismo, estamos vivendo o estoicismo. E assim, com hábitos firmes e constantes, chegamos ao último passo dessa jornada. Unir todos esses princípios em uma filosofia de vida completa, que não seja apenas uma teoria, mas um guia diário para manter a calma e a paz interior, mesmo em um mundo que constantemente nos testa. Agora que percorremos juntos cada um desses segredos, fica claro que a paz interior não é um destino distante,
mas um caminho que se constrói a cada passo. Respirar com consciência, agradecer mesmo nas dificuldades, conectar-se à natureza, meditar, perdoar, cultivar amor próprio, viver com simplicidade, abraçar a mudança, praticar o desapego, manter o silêncio, desenvolver hábitos. Tudo isso forma um mosaico de ações que, somadas, criam um estado profundo de serenidade. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos os ventos, mas podemos ajustar as velas, e essa é a essência de tudo que conversamos aqui. Talvez você perceba que alguns desses segredos já estão presentes na sua vida, enquanto outros ainda precisam ser cultivados. Isso é natural. O estoicismo não exige perfeição, exige prática. É como fortalecer um músculo. Quanto mais exercitamos, mais natural se torna. Não se cobre por aplicar tudo de uma vez. Comece por um passo, mas dê-o com atenção total. A verdadeira transformação vem da constância, não da pressa. Lembre-se de que cada escolha é uma oportunidade para aplicar esses princípios. O momento em que você respira fundo, antes de responder a alguém, o instante em que escolhe agradecer em vez de reclamar, a decisão de não se apegar a algo que precisa partir. Todos esses gestos são vitórias silenciosas que moldam seu caráter. É assim que a filosofia deixa de ser teoria e se torna vida. E mesmo quando errar, volte. A beleza dessa jornada é que não há linha de chegada e nem ponto de não retorno. Sempre é possível recomeçar, ajustar, tentar de novo. O progresso, no estoicismo, é medido pela sua capacidade de manter a calma onde antes havia ansiedade, de agir com clareza onde antes havia confusão. Essa é a vitória real. Por isso, meu convite é direto. Escolha um desses segredos e coloque-o em prática ainda hoje. Não espere um momento ideal, porque o momento ideal é agora. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também precise desse impulso para reencontrar a própria paz. Assim, você não apenas fortalece a sua caminhada, mas também ajuda a espalhar serenidade em um mundo que tanto precisa dela. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. E para continuar mergulhando nesse universo, recomendo que assista à playlist Sabedoria Estoica do canal Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos para acompanhar, aprofundar e aplicar essa filosofia na sua vida, todos os dias. Nos encontramos lá para seguir essa jornada juntos.